Fala galera, bem-vindos ao Pode Ir, nosso bate-papo semanal que vai abordar temas cristãos para você, para aprender mais de Deus. Oi lá, gente, tudo bem? Eu sou a Verlaine Ribeiro, junto com... Para quem não me conhece, eu sou o Alif, e para quem me conhece também, eu sou o Alif. Claro, né? Você é o Alif, eu sou a Verlaine. Então estamos juntos, gente, com vocês agora toda semana, tá bom? Então, olha, você que está conosco, seja muito bem-vindo e esperamos que realmente isso venha agregar muito para vocês nessas noites onde a gente vai estar compartilhando muita coisa interessante. Bom, gente, e hoje a gente vai estar trabalhando assim, vai estar conversando nesse bate-papo sobre um assunto mega interessante, que é justamente a questão dos relacionamentos e dos laços, como isso funciona na nossa vida. E para isso, nós temos aqui nada mais, nada menos, ele que é teólogo, filósofo, tá se formando em sociologia, imagina que o cara, entendeu? É o top. Professor de ética, professor de filosofia, professor de teologia, apologética, ele trabalha com liderança, entendeu? Formador de líderes, mestre em administração. Então vamos lá, Alif, vamos lá, eu e você. Vamos lá, olha só, nós temos nada mais, nada menos que rufem os tambores. Leonardo Ribeiro! Oh, seja bem-vindo! Sou Joe. Na realidade, eu sempre brinco, né, que antes de qualquer coisa, a minha identidade não são os títulos, né, o que a gente faz, mas quem nós somos. Né? E eu sempre brinco que por ofício eu tenho o ser sapateiro, né? A gente começou novo ainda quando meu pai abriu uma fábrica de sapato e ali eu fui ser sapateiro, né? Então na realidade aquilo que a gente agrega, aquilo que a gente desenvolve é na realidade uma possibilidade que todo ser humano tem, todas as pessoas têm essa capacidade, né, de desenvolver. E é muito bacana a gente estar aqui com esse programa, né? Essa ideia aqui de desenvolver a capacidade das pessoas, poder apresentar um conhecimento diferente, poder apresentar tudo aquilo que o cristianismo ensina, aquilo que a ciência ensina, aquilo que o conhecimento pode adquirir para que a gente possa ser bem-sucedido tanto na nossa vida espiritual, emocional, familiar ou qualquer outra área, né? Que eu acho que tudo aquilo que a gente vai falar aqui não é apenas para uma área específica, mas pode ser aplicado na vida do ser humano, na nossa vida, né? Legal, Show! E isso é um pouco já do que eu ia começar a perguntar. Pô, mas peraí. Antes de tu começar, já quero fazer um agradecimento. Posso? Pode, claro. Então tá bom, poxa. Eu quero agradecer desde já. Pessoal, olha, aquelas pessoas que são nossos parceiros, a gente tá aqui, olha, a nossa caneca, entendeu? O pessoal da Trid aí, top vocês, mas de qualquer forma, ao longo do nosso programa, vocês vão estar vendo, seja aqui em cima no cantinho, seja no canto mesmo da tela, você vai ver os nossos parceiros, vocês vão estar vendo também o QR Code deles. E olha, gente, pode ir lá, porque... Pode ir lá. Show, tá vendo? Pode ir lá que você vai ter só coisa boa. A gente só traz pra cá gente top, tá? Então, desde já eu quero agradecer, galera da Trid. Essas canecas lindas aí, ó, do Pode Ir, é do pessoal da Trid, Grupo Trid. Então, daqui a pouco você vai vê-los aí na tela. É isso. Voltando à minha pergunta, eu queria iniciar justamente perguntando sobre a sua história. Como, assim, a gente conhece porque a gente convive com... Imagina, não... Você vai entregar assim de cara, gente? Poxa. Mas, enfim. O professor fala. Porque ele é meu pai, é o meu esposo. E eu sou a mãe do Alif, gente, se você não sabe, entendeu? Tudo em família. Tudo Ribeiro. Mas, enfim, perguntando um pouco da sua história, você que é formado, como ela falou, em filosofia, está se formando em sociologia, é teólogo também. Como é que isso entrou na sua vida? Por que teve essa vontade? É a primeira pergunta que eu gostaria de saber. É bacana essa pergunta, né? Até em considerar que eu não venho de uma família que tinha essa cultura, né? Meu pai, ele era porteiro e também trabalhava na área de construção, era pedreiro. Minha mãe era merendeira do colégio, né? E a pessoa que mais estudou dentro da área familiar, né, foi minha tia, que fez psicologia. Mas foi assim na minha infância, então eu não me lembro tanta coisa assim. Então a gente não tinha essa influência.
Mas após a minha conversão, eu tive um pastor que ele era alguém que estudava muito e ele nos sempre incentivava isso, que era o pastor Sérgio, né? Então toda essa área de busca de conhecimento e tudo foi, de certo modo, uma inspiração da igreja. Não quer dizer que eu não tinha capacidade, porque às vezes a gente liga a questão de conhecimento, sabedoria, somente à questão do estudo, que é verdade. Mas não é só apenas através do estudo formal que a gente pode adquirir conhecimento, a gente tem outras formas e hoje tem até mais alternativas a respeito disso. Mas para mim a grande influência foi a igreja e foi as pessoas que nos meus laços, né, na construção relacional que eu tive, que me inspiraram a isso. Legal. E onde que entrou a filosofia nisso? Porque, beleza, a igreja ali e tal, mas a filosofia, onde que entra nesse ponto? Aí é outra pergunta bem interessante, que envolve também a igreja, né? Assim que a gente entendeu a necessidade de voltar ao relacionamento com o Pai, com Jesus, né? A gente também decidiu conhecer mais. E a forma de conhecer era a palavra de Deus. E eu comecei então a ler a palavra, buscar esse conhecimento e, de certo modo, a gente queria aprofundar isso. E para aprofundar isso, a gente foi para o seminário, né, que era a maneira da gente conhecer mais a respeito da Bíblia, né? Hoje a gente tem estudos teológicos que envolvem a questão mais metafísica, que não foi a área que eu busquei, e os seminários geralmente são confessionais, você estuda mais uma teologia confessional, né? E nesse sentido a gente estudou uma teologia bíblica, né? Então lá começou a me aguçar essas coisas e eu sempre quis saber muito por que aquilo é daquela maneira. Eu sempre quis saber a raiz das coisas, um conhecimento mais profundo sobre algo, né? E no próprio curso de teologia, então eu buscava conhecer procurava conhecer tanto a Bíblia, livros, e eu fui me aprofundando mais. E depois disso, veio também a gente começar a lecionar. Fomos convidados para poder dar aula no seminário, e nisso fez que eu me voltasse mais para cursos voltados para uma área mais filosófica, ética, apologética. Então foram livros e até através também da influência de um amigo que hoje eu não me lembro, ele está na Ásia pregando lá, que é o pastor Valdeir Morgana. Verdade, né? Um abraço pro pastor Valdeir. Quem sabe, né, um dia esse vídeo chegue até ele. Abraços aí para pastor Valdeir, Morgana. Eu não sei se é a Tailândia, eles estão num país desse asiático, pregando lá, e eles foram pessoas assim que nos influenciaram muito nisso, desse conhecimento. E ali ele foi me apresentando pessoas que pensavam a respeito da fé, e eu comecei a me dedicar mais a isso, a buscar sobre ética cristã, sobre apologética, profundidade no conhecimento. E também surgiu a necessidade então de me aprofundar mais ainda, que eu ministrava aula de apologética, ética. Então eu falei assim, cara, isso é da linha da filosofia. Como era da linha da filosofia, eu falei, eu preciso estudar, fazer um curso que possa me dar a essência disso, a raiz disso, né? Então eu falei, vou fazer filosofia. Eram duas alternativas, ou era a filosofia ou a psicologia, né? Só que isso é complicado. Imagina, né? Olha só, olha isso aí. Pensa como era a cabeça desse jovem aí, gente. Exatamente. Aí o que aconteceu? O curso de psicologia era um curso bem mais caro na época, né? Era quase 3 ou 4 salários mínimos, era um recurso que eu não tinha, e ele só tinha à noite. E eu já estava pastoreando. Como eu já estava pastoreando, não dava para estudar à noite, né? Porque geralmente as demandas pastorais são mais à noite, né? Na igreja, aconselhamento, visitas. Então, como a minha primeira alternativa era a filosofia e tinha o curso pela manhã, então eu fui para a filosofia, né? Me dedicar aí nesse conhecimento, né? E que para mim foi trouxe justamente aquilo que eu buscava também, que era conhecer o início das coisas, desde o início, como o pensamento, como a gente chega às conclusões que nós chegamos hoje através desse conhecimento, né? Foi essa busca aí. Antes de continuar na próxima pergunta, a gente também, só para falar, e você também que está aí
vou pedir para colocarem aí na tela o YouTube também. Depois você pode estar se inscrevendo no YouTube do Pode Ir, né? Então você pode estar se inscrevendo no nosso canal também. Lá vamos abordar vídeos, talvez vídeos assim, sem ser um podcast em si, mas vídeos que também abordam esses temas cristãos para você que quer aprender mais de Cristo. Tá aí na tela, tá? Você pode estar se inscrevendo, então não deixe de se inscrever, deixar o seu like. E aí, gente, olha, também nós temos o Instagram do Pode Ir, então você pode também mandando mensagens, perguntas, tá? A gente vai estar fazendo essa interação também pelo Instagram do Pode Ir também, então você vai lá, nos segue, aí tá aí na tela, Pode Ir Estúdio. E você, então, manda sua pergunta, deixa lá no direct. E você que está aí nos vendo na TV, pode tirar o print aí, tira o seu print e que a gente marca a gente lá, que a gente vai, então, também estar repostando, né? O nosso videomaker aqui. Isso é com ele, gente. É com essa galera nova, entendeu? Nós aqui somos os pensadores e eles são agora essa galera da área digital. Desvalorizou a gente também, que a gente não pensa Pra ter meu Deus do céu, pensa. Mas, então, estamos aqui, voltando ao que interessa. Tem alguma pergunta que queira fazer? Porque se não tem, eu tenho algumas. Não, então, e aí também você falou da teologia, então no caso, via teologia, né? Sim. Você estudar teologia, vê a questão da filosofia. E depois, conforme você foi entendendo essa questão do ser humano, da mente, de como funcionava, surgiu então a questão da sociologia, que aí agora está completando, é uma coisa mais recente, mas fala um pouquinho dessa questão da sociologia também, nesse mundo aí do pensar. Eu vou voltar um pouquinho até para acrescentar uma ideia, porque quando a gente tem um ambiente cristão, evangélico, às vezes a gente, de certo modo, se fecha nesse ambiente. Né? E uma das coisas até do curso de filosofia era uma maneira também de eu poder me manter num diálogo com as pessoas, né? E não só através da filosofia, como outros cursos que a gente foi fazendo, seja de liderança, seja de outras coisas, eu sempre tentava fazer algo que era igreja, né, que envolvia aquilo que era diretamente as demandas que eu tinha, aconselhamento, cuidado, me aperfeiçoar no conhecimento, mas eu vinculava também cursos que eram fora disso, né, fora desse ambiente, tanto que a gente tem pós-graduações, né, em recursos humanos, a gente tem lá em administração, mas eu tenho curso de aconselhamento, eu tenho curso de liderança cristã. Sim. Então eu ia sempre intercalando para não perder o diálogo com as pessoas, porque às vezes a gente tem essa tendência, né? Eu costumo até usar uma brincadeira que eu falo que às vezes a gente cria o nosso próprio vocabulário crentez, né? A gente fala uma linguagem que só as pessoas de dentro de uma igreja podem se comunicar com a gente. Então eu sempre tive essa preocupação, até mesmo devido aos relacionamentos e pessoas que influenciaram a minha vida, de poder manter esse diálogo e conversar com as pessoas dentro de outros ambientes, dentro de outras coisas, né? E eu acho que isso é um retorno, é o retorno que eu queria trazer para poder apresentar. Quem sabe pessoas estão nessa linguagem com a gente, né, assistindo aqui, e eles falam assim, então eu tenho que me aprofundar muito nisso. Sim, você tem, mas não só nisso, mas em outras áreas também, para a gente não perder o diálogo e se distanciar de pessoas. Que né? até encaixa com o propósito do podcast, né? Exatamente. Porque o Pode Ir, ele simboliza o ID. E o ID é ir por todo mundo. E ir por todo mundo não significa ir para as nações somente, mas ir também buscando pessoas de fora da igreja. Uhum. Então se encaixa perfeitamente no propósito que a gente quer aqui, que é justamente isso de você, mesmo que você seja um crente, um cara que entende muito de Bíblia, você ainda consegue se comunicar com os de fora, trazendo eles numa outra abordagem. Exatamente. E justamente entendendo que a gente vai estar trabalhando várias vertentes aqui, né, no Pode Ir, mas justamente mostrando isso, porque assim, aonde você estiver, você é o crente, no sentido assim, você é filho de Deus, testemunho vivo, então seja no trabalho, seja na sociologia, seja na filosofia, seja na medicina, seja na advocacia, seja lá onde você estiver, você é essa pessoa que vai estar mostrando o caminho de Deus, você vai estar sendo direcionado por Deus aonde, porque antigamente, né, tinha essa questão dessa separação, né, do santo e do profano, não é isso? Dentro da filosofia, Sim. dentro da história, tinha muito isso, né?
que a pessoa separava. Então, no meu trabalho é meu trabalho, na igreja... É secular, meu trabalho é secular. Isso, né? A igreja aqui não é coisa santa, né? E a gente entende hoje que nós podemos ir, pode ir, né? Ou seja, onde você estiver, você não precisa, você pode ir para as nações? Show, claro que sim. Mas você pode ir no seu trabalho, você pode ir na fila, você pode ir no banco, onde você estiver, você pode ir mostrando o caminho. Eu lembro de um amigo que ele contou uma coisa que é bem interessante. Ele disse que ele convidava alguns amigos dele para estar na igreja com ele. E ele disse que ele insistia nisso. E um dia ele parou e foi na festa de aniversário de um amigo dele. Ele falou assim, cara, agora eu posso ir na igreja contigo. Porque antes parecia que você estava interessado somente em um aspecto da minha vida e não em quem eu sou. Olha só. E às vezes a gente se perde nisso, né? A gente está interessado nas pessoas como se ela fosse somente aquele aspecto espiritual. E é uma pessoa que ela é integral, ela tem as emoções, ela tem as características dela e tudo faz parte de quem ela é. E às vezes a gente se perde nisso. Então é esse diálogo, essa maneira da gente encontrar e viver isso é muito importante, né? Show. Qual foi a pergunta que você fez mesmo? Deixa eu lembrar. Não, na questão aqui. da sociologia, né? Porque veio tudo isso via teologia, via filosofia e acabou nesse caminho chegando à sociologia, né? Sim, é bem mais recente, né? Até porque uma das coisas assim, que eu fui vendo nesses últimos anos, a gente não vai falar de política, mas envolve isso, a gente foi polarizando muitas coisas e a gente foi se distanciando das pessoas. A gente criou o nosso gueto, cada um no seu gueto, na sua perspectiva, e a gente então se distanciou das pessoas. E eu queria justamente olhar e poder enxergar de onde surgiu isso, de onde foi esse distanciamento, como que a gente parou de olhar para as pessoas como pessoas, né? A gente deu uma sigla para alguém, a gente definiu a pessoa e falou assim, você é desse lado e você é desse outro lado, né? E isso para mim é muito ruim, porque ainda que eu tenha um posicionamento em algo, não quer dizer que eu sou aquilo. Numa situação da minha vida eu tenho uma posição, mas não quer dizer que eu estou distanciado de outras pessoas ou da vida das pessoas porque eu me posiciono em algo de uma maneira. Então eu queria enxergar isso melhor, que é uma coisa também que sempre me deu desejo de ter mais profundidade nisso, né? A filosofia já faz essa visão, né? Então na realidade sociologia é um complemento disso. Show. Né? Você que chegou agora aí conosco, tá? Nós temos aqui alguns parceiros e a gente tem também o nosso Instagram que você pode estar fazendo perguntas, tá bom? Pode estar conversando com a gente, que a gente vai estar respondendo. Tire foto, nos marque, né? Você que está aí agora. E a gente está aqui com Pode Ir Estúdio, onde você pode estar nos marcando, tira uma foto e uma selfie com a gente na TV, entendeu? Que a gente vai estar repostando e mande mensagem. E então, você que chegou agora, a gente está aqui com o Leonardo Ribeiro, que está falando sobre a importância da sociedade no mundo cristão, dialogando com esse mundo que chamariam, né, o nosso mundo trabalho. E a gente está falando sobre algumas questões importantes. E agora, você ia perguntar a questão dos laços, né? Não, então antes de perguntar sobre os laços, que é até um próximo trabalho que você está lançando, é um livro que inclusive daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, mas eu queria perguntar como conciliar, até onde fica a linha entre filosofia e teologia, ou então como conciliar os dois, conseguir abordar os dois ao mesmo tempo. Na realidade, não tem um distanciamento tão grande. Né? Lógico, um fundamento é a Bíblia, né? E outro fundamento da razão, a filosofia. Né? Mas eu não consigo ver essa distinção tão grande. Lógico que os filósofos pensaram de uma maneira e muitos deles nos trouxeram um distanciamento de Deus. Né? É interessante que até o final ali da questão da Idade Média, da escolástica, né? A gente tem o final da filosofia era Deus, né? Depois que a gente tem uma filosofia mais moderna, que a gente tem um distanciamento de Deus dentro do pensamento humano. Mas para mim, na Bíblia não há essa distinção. Porque, se você parar para pensar, o homem, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha plenitude da razão, do conhecimento, né? Ele tinha o conhecimento pleno em tudo. Só que esse homem, ele cai, segundo a narrativa cristã, a Bíblia nos apresenta isso.
E esse afastamento de Deus trouxe essa incapacidade desse homem agora de se relacionar com Deus, colocou ele numa condição de distanciamento de Deus e longe de Deus. Com isso, a gente entende que a queda prejudicou esse homem e que tirou essa capacidade de plenitude. Mas para mim, a plenitude da razão, que nesse caso seria do conhecimento, da filosofia, deveria nos conduzir a Deus. Então, para mim, esse pensamento filosófico, né, o amigo do saber, da sabedoria, a Bíblia já diz, né, que temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Então, para mim, linka. Lógico que dentro da percepção de estudo, você vai ver muita distinção que as pessoas fazem. Então, a minha pergunta justamente por causa disso, né? Porque quem olha de fora pensa que assim, pô, quem é filósofo é totalmente, com todo respeito, maluco. Imagina. Mas assim, e não encaixa. Por isso que eu quis fazer essa pergunta, justamente para ter esse discernimento de como... E para quebrar esse paradigma também, Sim. né? Porque como a gente aprende isso, que como se fossem duas coisas muito opostas, né? E na verdade não são. Você pode torná-las. Sim, né? sim. Mas elas não são. É igual né? como a ciência, né? A ciência, se tu parar pra pensar como os cientistas abordam alguns, né? É uma coisa totalmente distinta da Bíblia. Mas se você for olhar dependendo do seu olho, do seu filtro, ela encaixa perfeitamente uma com a outra. Sim, a ciência ela vai estar sempre explicando a Bíblia, né? A gente tem até alguns casos de pessoas, arqueólogos ou cientistas que estavam estudando para... Gilberto Marx, e olha aí, show, top, Gilberto Marx, boa noite para você também, maravilha, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Siga um exemplo, conforme vocês forem nos marcando, a gente vai estar falando de vocês aqui. Então, pessoas que estudaram para tentar mostrar que a Bíblia estava errada, né? E que, na verdade... acabaram entendendo e se convertendo, né? Isabela também, boa noite para você também, prazer. E o legal, falando de filosofia, é que a filosofia, de ciência no caso, a filosofia é uma ciência, né? Sim. Com certeza. Eu até costumo falar e falar isso nas aulas que eu dou, porque a gente distanciou muito a filosofia das pessoas. Sim. Né? E a filosofia é você pensar de forma clara, né? E envolve isso também. Você tem o amor, a sabedoria, mas envolve trazer uma nitidez. Eu não sei se tu vai lembrar, eu acho que não, né? Eu até coloquei no meu livro, né? Citando de uma expressão que você usou de Aristóteles, né? E você estava ainda no pré, né? Que você falou assim, a minha tia lá no colégio falou que a minha amiga estava no 3º ano, só que a minha amiga estudava comigo no 2º ano, então ela não podia estar no 3º ano e no 2º ao mesmo tempo, né? Isso é um princípio aristotélico, né? As coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo. Então, faz parte da nossa vida, né? Toda percepção, só que às vezes a gente não para ter aquele raciocínio, a formação, né, do pensamento de uma forma mais clara, até porque para você construir isso você precisa do ócio, né? É o ócio criativo, e geralmente a gente está envolvido em ter que sobreviver, pagar nossas contas, tem tantas coisas que a gente tem que fazer, então a gente não consegue parar e ficar pensando só nisso. Em relação ao livro que o pastor Léo já escreveu, Reflexões de Aprendiz, no YouTube você vai encontrar o link do livro digital na descrição, tá? E de repente, né, se você quiser também, você pode estar entrando em contato com a gente pelo Instagram, que a gente também passa o link para vocês, tá? É um e-book muito legal dessas reflexões que falam sobre muita coisa boa. Eu acho que no teu canal mesmo tem alguns vídeos de algumas reflexões. Tem. Então também, quem quiser, Leonardo Ribeiro mesmo? Isso. Então, vírgula PR. Leonardo Ribeiro, vírgula PR. Então, quem quiser pesquisar lá no YouTube o YouTube dele, vai encontrar algumas dessas reflexões também. Pode ir. Pode prosseguir. Esse pode ir pegou, gente. Eu já fiz muitas perguntas. Não, então vamos caminhar para a questão dos laços, né? Que a gente falou um pouco sobre isso. Você está escrevendo um novo livro, né? Que é a respeito de laços fortes. E isso, assim, como que funciona? O que são esses laços, né? O que isso tem a ver? Por exemplo, o que isso tem a ver com as pessoas, com a igreja? Como que a gente pode... fala um pouco primeiro do projeto do livro. Sim. E aí como que isso aborda, né? Como é isso
pode esclarecer para a gente? Esse livro ele surgiu de algumas pesquisas, né? Quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz o mestrado lá na Universidade Federal de Rondônia, na UNIR, e dentro daquilo que a gente estava estudando lá, alguns projetos que a gente fez, algumas pesquisas, elas envolviam uma questão de relacionamentos, as conexões, né? Onde as pessoas tinham as suas conexões e como as pessoas foram formadas dentro da estrutura que eles tinham, né? A nossa universidade lá, UNIR, um lugar onde que nos inspira muito, muitos professores e amigos, quem sabe vai chegar verdade, a um desses, né? Dar um abraço a todos os professores, né, e amigos que a gente formou lá. Sim. E eu comecei a pesquisar mais sobre isso, porque eu fiz pesquisa em reserva extrativista, eu fiz pesquisa em cooperativas, então toda essa pesquisa envolvia a construção de laços. Por que alguns grupos se desenvolviam melhores do que outros, né? E um grupo de pessoas se envolvia melhores por causa dos laços que eles criavam, por causa dos relacionamentos e das conexões que eles tinham. Então, na realidade, como eu falei, você me perguntou assim, por que a filosofia? Por que isso? Por que eu estudo? Sim. Porque pessoas me influenciaram. Então, os laços, os relacionamentos formam a gente, né? Hoje tem pesquisas mais claras a respeito disso que o pessoal apresenta, né? Nós somos o resultado das 5 pessoas que mais nós convivemos, nós somos o resultado das pessoas que nos cercam, nós somos influenciados por essas pessoas. Então, quando a gente fala de laços, a gente está falando sobre isso. Então, na realidade, as pessoas que estão nos cercando, as pessoas que nós estamos próximos, nós influenciamos essas pessoas e nós somos influenciados por elas. Então, isso é a construção dos laços, né? Então, quando a gente para pensar a respeito disso, sobre a construção de laços, a gente precisa ver como isso funciona. Eu queria usar um exemplo muito simples, né? Muito simples. Vamos lá. Eu vou trabalhar e eu saio todo dia 6h30 de casa. Aí eu vou para o ponto de ônibus perto de casa. E no meu ponto de ônibus tem um monte de gente que no primeiro dia que eu chego lá que eu não conheço. Mas no segundo, no terceiro dia, essas pessoas estão lá. No segundo, terceiro dia, eu já começo a dar bom dia para todo mundo, né? No quarto, quinto dia, eu já sei onde elas descem para poder ir trabalhar. E a gente começa a criar um laço. Ainda que a gente não conversou, chega um momento que a gente começa a conversar. Antes aquelas pessoas eram diferentes, eu era indiferente a essas pessoas, mas a partir do momento que eu começo a conviver com elas, ainda que eu não troquei ainda informação, mas essa pessoa começa a pertencer à minha vida. Agora você imagina, se no ponto de ônibus você já é assim, imagina você começar a conviver, trocar informações, compartilhar da sua vida. Imagina uma dessas pessoas trabalhar no mesmo local que você trabalha. Então, lá você não conhecia a pessoa, mas a partir do momento que você já vai no ônibus e que lá ela trabalha contigo, você vai começar a almoçar. Então, na realidade, você vai construir uma área de pertencimento, de comunidade, de integração com essa pessoa. Então, de tanto conviver com essa pessoa, daqui a pouco você a chama para ir para a sua casa num dia, num lanche em família. Entende a construção dos laços como é importante? E nós somos seres assim, que então, nós construímos. Então isso aí que você está falando realmente tem tudo a ver com a questão da igreja. Sim, né? sim. Porque as pessoas às vezes falam da assim... vida de relacionamento. Sim. Mas tudo a ver com a igreja, claro. Porque assim, às vezes as pessoas se identificam numa igreja, não se identificam no outro, ou Isso. até para a pessoa ir numa igreja, precisa ter algum tipo de relacionamento, Perfeito. né? Então, a importância, então, disso dentro desse contexto cristão. Usando esse que você falou, eu até separei aqui uma pesquisa que o Instituto Haggai fez de como as pessoas se convertem. Eu acho muito interessante essa pesquisa, que eles falam assim, a pesquisa diz 1% de pessoas que se converteram foi por causa de televisão, ouviram na televisão. 1,1% foi por causa de um filme cristão. 3% de distribuição de literatura bíblica, 2,4% por causa do sermão de um pastor, alguém que pregou para eles, 2,9% por causa da rádio, trabalho pastoral 2,9%, cruzadas evangelísticas 4,4%, outros meios 2,1%, amigos 29,9%, Uau. né? Parentes 49,7%. Olha só,
Né? Exatamente. Então, como essa pessoa chegou até o cristianismo, como essa pessoa conheceu Jesus? Por causa de um amigo ou um parente. São os laços. Né? Então, eu notei aqui a soma total, 79,6% do alcance de pessoas é através de relacionamento. Ou seja, Isso amigos e família, né? Isso para pensar até, por exemplo, quem foi para uma cruzada, às vezes foi chamado por um amigo, mesmo que ele se Perfeito. converteu na cruzada, foi por causa de um amigo Exatamente. que chamou ele para cruzada. É. Ou a TV, um amigo meu vai participar dessa TV, que nem a gente tá aqui na TV Petrópolis. Sim. Eu vou assistir ele lá. E aí ele acabou vindo e, mesmo que não seja crente, acabou vindo e se convertendo. Perfeito. Por aí vai. Então, mesmo nos outros que são uma porcentagem menor, ainda pode ser por amigos ou parentes. E é interessante isso, porque quando a gente está falando de pode ir, né, a gente às vezes acha que o que a gente está falando não está sendo importante ou que a pessoa não está dando ouvidos, né? Mas de alguma forma a sementinha, então, ela está lá realmente sendo plantada, sendo regada, né, ao longo dos anos, e as pesquisas então acabam mostrando da importância desse. Não estou falando, gente, por favor, né? Não é para você ficar sendo chato e toda hora ficar falando, mas da importância de você mostrar com a sua vida, de você fazer o convite, né? De se relacionar cada vez mais com essa pessoa. Isso até volta um pouco no que a gente estava falando no começo, né? Porque o ser cristão não significa ser o crentez, mas na sua vida, na sua rotina, você demonstrar ser um cristão. Às vezes, por exemplo, vamos numa balada? Não vou. Por quê? Porque eu não quero. Não é porque eu sou cristão, é porque eu não quero ir. Porque os meus princípios como cristão não me fazem querer ir a esse tipo de lugar. Então, é exatamente isso. Não precisa ser chato ao ponto de falar, não, eu não vou porque eu sou um cristão. Porque eu sou crente. Mas porque eu não quero ir, entendeu? Eu acho que isso também envolve um pouco disso. Não sei se você lembra, a gente esteve num ambiente, eu me lembro que a gente saiu para tomar um caldo no final da programação, do culto. Eu me lembro que tinha uma pessoa muito angustiada, a menina que estava atendendo a gente estava muito angustiada, né? Aí ela foi, pegou o que a gente queria, saiu, depois ela esqueceu, ela voltou, né? Quando ela foi servir a gente, ela bateu a mão assim, tinha a colher que estava dentro, caiu no chão. Aí eu perguntei para ela assim, tem sazon? Ela, sazon? Eu falei assim, ela, não entendi. Eu falei assim, tem tempero? O sazon, a gente brincava que o sazon era o amor. Falei, tem amor nesse caldo aqui que vai vir dessa sopa? Sim. Ela olhou pra mim assim, eu falei assim, eu tô vendo que você tá muito nervosa, né? E eu queria deixar uma mensagem pra você, calma teu coração e tal. Eu apresentei pra ela ali, no final sim, eu apontei a igreja, mas eu falei com ela, né? Dei uma atenção, um cuidado, ela baixou o coração, a pressão do coração e tudo. Eu costumo dizer que às vezes a gente quer salgar demais. Toda carne salgada demais é ruim para a gente comer, né? Então, quando Jesus nos apresenta, ele fala que a gente deve temperar, né? Então, tudo que é salgado demais se torna difícil de comer, mas tudo que tem um tempero agradável, né? Torna-se algo diferente. Eu costumo dizer que a minha maneira de evangelizar, eu não tenho esse evangelismo mais radical. O meu evangelismo é através do amor, é através de manifestar, de laços. Criar laços com as pessoas e apresentar Cristo através disso. E isso mostra, tipo assim, a maior coisa que eu tenho lutado pra falar quando eu converso com alguém é justamente isso, ser cristão sem ser religioso, que pra mim é o ápice da vida cristã, é você entender que você tem que ser cristão nas suas atitudes sem ser religioso, de forma de ficar impondo ali, não, você tem que ser isso, tem que fazer isso desse jeito e tal. Não, ser cristão é ser amor, é demonstrar isso nas suas atitudes, né? É interessante essa fala, quando você começou a falar, eu lembrei logo da mulher samaritana. Sim. Como Jesus chega, começa a traçar um diálogo, travar um diálogo com ela, de interesse por ela, de apresentar. Ele não entra em momento nenhum no início para a questão religiosa, né? Chega no momento, no meio da conversa, naturalmente aquilo começa a acontecer. Naturalmente aquilo começa a fluir. Aí ele fala, não, se você entender a água que eu tenho para te dar, né? Ele está falando de água, depois ele transfere, né? Diz assim, se você entendesse a água que eu tenho para te dar,
né? Essa água jorraria a partir de você para a vida eterna. Sim. Fluiria de dentro de você. E essa história é até maneira, se você parar a pensar, que ela mesmo, no começo, já fala, como você como um judeu pode falar comigo? Isso. Ela aponta a religiosidade Sim. dele, Sim. e ele como Cristo, porque cristãos são seguidores de Cristo, são imitadores de Cristo, então ele como o próprio Cristo demonstra que nós não devemos ter essa religiosidade que ela mesma apontou nele. Exatamente. Mas é interessante isso porque no Ela dia tava a dia... armada, né? Então, Sim. mas no dia a dia, quantas pessoas a gente encontra que devido à sua história, devido aos problemas que a pessoa está vivendo, ou quem sabe experiências mesmo, religiosas, faz com que a pessoa tenha esse bloqueio. Sim. E aí então esses laços, se você consegue se colocar disponível para ouvir ou para falar algo certo na hora certa, vai trazer importância. Porque também os laços, tem a questão dos laços fortes e dos laços fracos, né? Porque tem os relacionamentos família mais íntimos, né? E tem os outros relacionamentos que é o que você falou, né? Você explica um pouco melhor aí essa questão dos laços fortes e laços fracos. O que acontece? Aí já entra mesmo dentro da questão da economia, porque isso surgiu muito dentro da questão de Granovetter, né? Dentro do aspecto social, do capital social. Né? Que dentro do capital social a gente tem dois tipos de laços, né? Os laços que são mais próximos, de pessoas que a gente tem mais frequência de contato, e os laços mais fracos são pessoas que a gente tem menos contatos, né? Então, por exemplo, você tem amigas, né? Algumas a gente está mais próximo juntos, né? Outras eu vejo muito esporadicamente. Então as pessoas que são mais próximas de você são próximas de mim também, são laços mais fortes. Mas há pessoas mais distantes da Verlaine e que eu as conheço, mas eu não tenho tanta frequência de contatos. Esses laços a gente chama de laços mais fracos, né? Então dentro da questão de, por exemplo, arrumar um emprego, né, que é o que a gente está falando aqui de laços, né? A gente falou de coisa de igreja, mas os laços interferem no nosso trabalho, Sim. em nossas amizades, tudo isso. Por exemplo, para eu arrumar um emprego, as pesquisas entendem que os laços fracos têm mais possibilidade de me arrumar um emprego do que, na verdade, os laços fortes. Né? Por quê? Porque são pessoas que estão em outros lugares e que essa pessoa pode me indicar para um trabalho, que nem sempre são os amigos. Aí tu pergunta assim, como é que funciona isso? Como as pessoas estão mais próximas não são as que arrumam mais oportunidade de emprego para mim, são as pesquisas que dizem, não sou eu, né? Ah, sim, ó, o Alexandre Freitas está perguntando qual que é a sua igreja. Alexandra, oh meu Deus do céu, foi mal, Alexandra. Prazer, a Isabela também, prazer conhecer vocês. O pessoal do Facebook tá ligadinho aí também. Legal. E a Alexandra tá perguntando qual é a igreja, né? Qual a nossa igreja? Nós somos da Semeando Avivamento, né? Estamos lá com o pastor Gerson, nós auxiliamos, né? Temos o culto pela manhã, que é a nossa responsabilidade, e auxiliamos em todas as áreas, né? Como na área de instrução mesmo, né? Um instituto, a gente tem um instituto teológico, a gente tem um instituto que envolve uma escola de negócios, né? Para empreendedorismo, que acabou uma turma agora, a gente vai estar começando outra, a gente tem uma escola de casais, então são áreas educacionais e da dinâmica de cuidado da igreja que a gente auxilia também. Para quem não conhece, não sei, né? Fica lá na rua Doutor Touzete, número 10, começando a subir o Touzete em cima da loja Irmara. Isso aí. Temos também uma ótica, né? Nós Sim. somos proprietários de uma ótica ali na Dr. Nelson Taep, em frente ao Bauhaus, né? E a gente trabalha com cursos, com aulas e várias coisas que a gente vai Inclusive, vocês estão para lançar um curso, né? Sim, Exatamente, sim, né? em breve. Provavelmente aí nas próximas semanas você também vai ter acesso aí nos QR Codes ao curso, a Escola para Casais, tá? Então fiquem ligadinhos que a gente está lançando aí a Escola para Casais, que é um curso bem interessante que a gente tem feito e é top. Olha só o Anderson Freitas. Freitas lá, ele tá lá em Rio Branco. No Rio Branco, no Acre. Que show! Legal. Beijo pra vocês aí de Rio Branco também. Engasguei. Renatinha, Anderson, beijo grande pra vocês aí, pra família toda. E voltando a falar do curso de vocês, é legal que isso aborda também os laços. Porque, por exemplo, um casal pode estar mal e aí os laços estão começando a se romper e justamente isso ajuda a juntar, a reunir, reorganizar, né? Muito interessante essa colocação, né? Porque
os laços, eles são construídos pela frequência, né, de contato, né? Só que se você tem uma frequência de contato que fere, que traz dor, né, você também vai criando um tipo de contato que é ruim. Sim. Né? Vou botar como são venenosos, né? E se você constrói um tipo de contato de afeição, de cuidado, de empatia, você constrói um outro tipo de coisa, né? E ao mesmo tempo que a gente dá choque nesse laço que está sendo rompido ali, que é o laço do casal, os laços externos podem estar prejudicando. Entende? Porque eu posso ter um amigo que eu compartilho com ele e falo que eu tô com um problema no casamento, e ele começa a falar pra mim: não, cara, esquece isso, eu sou solteiro, eu sou muito feliz, vem pra cá, eu tenho algo, vamos sair, vamos fazer aquilo outro. Entende? Como o meu laço, alguém que é próximo, minha conexão, alguém que é próximo de mim pode também interferir naquele relacionamento. Então, há tantas áreas que são envolvidas dentro das conexões que a gente tem. Legal. Então, como que a gente pode trabalhar, em cima que você está falando dos laços, né? Como que a gente pode trabalhar esses laços para a gente se fortalecer? Como pessoa, como igreja? Vamos lá. Eu acredito Ou como que... os laços se fortalecem, né? Sim, sim. Não, eu vou pensar o seguinte. Quando eu tenho um grupo de pessoas que eu me relaciono, eu estou recebendo dessas pessoas uma influência. Sim. Eu estou recebendo dessas pessoas informações, eu estou recebendo dessas pessoas os valores, as crenças dessas pessoas. Então, dentro de um grupo, se a gente tem um grupo forte de valores, de conhecimento, eu vou estar sendo influenciado por essas pessoas a crescer, né, a desenvolver. Então, um grupo, ele cresce, né, qualitativamente, não só crescer no sentido numérico, né, quando ela está lidando com pessoas que trazem esse crescimento para você. Né? O Anderson, querido, né? A gente pastoreou o Anderson e a Renata, fizemos o casamento deles e tal. Apresentei a Júlia, né? O Davi não deu, estava em Rondônia na época, mas são pessoas próximas, né? E de certo modo que a gente influenciou. Hoje eles são pastores. Sim. E eles tiveram, dos relacionamentos que eles tinham com a gente, uma inspiração para isso, né? Então, o grupo é fortalecido por essas conexões, são providas e da influência que cada um traz, né? Ao mesmo tempo que o indivíduo, ele cresce através disso. Mas dentro da sociologia, né, como tem várias pessoas com várias forças, né, vários pontos fortes, vou usar isso, né? Tem um livro que fala sobre isso, pontos fortes e pontos fracos, né? Que são de pontos fortes, a gente é influenciado positivamente nisso. E o grupo se fortalece por causa dessas conexões que tem. Legal. Em cima disso, assim, trazendo um pouco pelo contexto que a gente está falando do pode ir, né, da questão mais relacional no sentido cristão, fala pra gente um pouco, então, de cuidados que as pessoas precisam tomar, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas se a gente tanto influencia quanto é influenciado por esses laços, então você falou, a gente tem coisas boas e também tem coisas que a gente precisa alerta, né? Ligar a anteninha aí de alerta. Só antes. E provavelmente... Não, pode terminar. Não, é porque eu ia falar que assim, às vezes é porque a gente tem uma audiência que, de todas a faixa etária, né? E assim, é importante a gente entender esses alertas, né? Entender isso e ter uma percepção de como isso funciona na nossa vida de forma mais prática, para que a gente sempre esteja atento à palavra de Deus, mas trazendo isso de uma forma prática para a nossa vida. Mas antes de responder, infelizmente a gente já está tendo que caminhar para o final. Mas, assim, se vocês quiserem, entrem lá no nosso Instagram e mandem lá, nós queremos eles de volta, que a gente traz eles de volta aqui. Verdade, se vocês porque, pedirem. Infelizmente, às quartas-feiras ele tem alguns compromissos, então não são todas as quartas-feiras que ele pode estar aqui. Mas vocês me marcando lá, a gente, por mais que seja da família. Se pedir, a gente resolve. A gente vai tentar uma agenda. Mas antes disso, aí tá o nosso YouTube aí.
Nosso Instagram também apareceu aí na tela. Mas antes disso, eu queria apresentar para vocês um planner cristão que foi eu mesmo que produzi, eu com um amigo meu. E é algo assim, que você que é cristão, que tem uma dificuldade de constância com Deus, que você tem uma dificuldade de anotação, por exemplo, não achar as suas anotações, tá aparecendo aqui em cima. Você pode adquirir nosso planner. Ele tá com uma promoção agora e assim, eu te garanto que ele ajuda bastante a quem tá com essa inconstância, porque ele tem um calendário, então ele te incentiva a toda semana olhar lá o calendário e ver, poxa, essa semana eu fiz poucas devocionais, eu falei pouco com Deus, então ele te incentiva cada vez mais a ter uma constância maior. Agora voltando para sua pergunta. E tá no mês de promoção, né? Tá em promoção. Tá no mês da promoção, mês da independência, né? Tá com... Você não perca essa promoção aí desse mês. Antes de toda essa pergunta, olha aí. quando a gente está falando de laço dessas construções, isso envolve tudo. Sim. Né? Isso que eu queria dar uma ênfase, né? Porque Deus nos fez como um ser relacional em todas as áreas. Para mim tudo é relacionamento. Tudo que a gente faz na vida, a maioria das coisas, né, 90% envolve relacionamento. São raras coisas que a gente não precisa de outra pessoa, né? E isso é para a igreja, isso é para o seu trabalho, né? Isso é uma maneira de você lidar, construir. Por exemplo, eu gosto de cuidar das crianças, então toda criança na igreja eu sempre dei atenção. Por quê? Porque para mim isso era importante. Sim. Porque geralmente a gente conversa com o adulto e a gente esquece da criança. Então geralmente eu, quando é um casal que tem filhos, eu primeiro dou atenção pro filho para depois dar pro pai. Porque o pai consegue lidar comigo mais fácil do que uma criança. Porque é o ambiente que Exatamente. Porque assim, você cuidando da criança automaticamente já incentiva a cuidar do pai, porque ele trata meu filho bem, então ele é realmente um cara que vai ajudar minha família. Mas a gente desvaloriza a criança como se ela fosse um ser totalmente diferente. Desculpa usar esse termo. Né? Eu falo isso, eu me lembro da filha do pastor Márcio, né? A Sara uma vez me procurou, ela falou assim, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse. Ela devia ter uns 5 anos, né? E ela falou assim, queria que o senhor me ajudasse em oração. Ela marcou um horário comigo. Caramba. Antes Olha do que culto legal. começar. Na outra semana, ela falou, eu queria conversar contigo. Eu fui pro gabinete, ela tinha 5 anos. Ela falou assim, eu queria que o senhor me ajudasse em oração para eu orar pelo meu tio e tal, pela família dele. Para ela, aquilo era importante. Sim. Né? E às vezes a gente acha que a criança não se relaciona, que ela está distante. E para ela era importante, né? Então eu faço sempre questão, eu ajoelho para ficar no mesmo nível da criança, eu procuro estar com ela dentro do mundo dela. Né? Então o pessoal vai na igreja lá de manhã, às vezes eu tô correndo com as crianças dentro no final do mundo. Tá contigo, tá comigo, lógico, eu não consigo ficar correndo com elas o tempo todo. Mas é uma maneira de você também criar os laços com a criança, ser fundamental. Então é para tudo, entende? É um mundo infantil, é um mundo do meu trabalho, é dentro de todas as áreas. Sim. Tem livros que ensinam isso e é muito legal eu poder depois ler livro e falar, cara, eu fazia isso e tal, eu olhava essa perspectiva, né? E a pergunta? Não, a pergunta então, porque eu acho que vai ser a última agora, dos cuidados que a pessoa precisa ter relacionado a justamente a construção desses laços, que eles acontecem de certa forma naturalmente, né? E assim, que as pessoas também podem, e elas talvez não saibam, mas cada um pode sim fazer laços mais conscientes, né? Ou seja, com quem você está se relacionando, porque essa pessoa está te trazendo de alguma forma alguma consequência nisso, né? Esse é um grande desafio, né? Por quê? Porque você pode estar com pessoas que elas precisam da tua ajuda, né? E você diz assim, cara, essa pessoa não tem nada para me acrescentar, então eu não quero fazer parte da vida dela e nem que ela faça parte da minha vida, né? Porque ela é para baixo, ela é negativa, ela tem dificuldade, ela não acrescenta nada, ela tem infantilizada no argumento dela, sei lá, entende? Um monte de coisa que você fala, a gente não acrescenta, né? Então para nós é também uma missão a gente entender que a gente está ali para influenciar pessoas e auxiliá-las a sair da situação que ela está, né? A gente está em setembro, esse mês é conhecido como Setembro Amarelo, né? Que é o período que a gente dá um foco maior nas pessoas que estão em depressão, as pessoas que estão com algum problema nessa área emocional. Né? Como que eu vou ajudar uma pessoa que está com problema na área emocional se eu não me envolver com essa pessoa? Então eu tenho que ter a minha percepção que eu vou ter que gastar mais energia
para ajudar para auxiliar uma essa pessoa pessoa, dessa. Sim. né? Mas eu também não posso ficar dando tudo que eu tenho naquele ambiente se eu não conseguir estar com pessoas que vão me influenciar e que eu vou, entre aspas, me encher, né? Ser inspirado, né? A gente sabe que o cristianismo, ter um relacionamento com Deus traz isso, né? Mas as pessoas que eu coloco também me influenciam. Eu tenho uma ideia muito clara de que o cristianismo é essencialmente relacional. Para mim é isso, né? Eu me conecto com Deus, sim, diretamente, mas eu me conecto com Deus através de pessoas, né? Sacrifício no Antigo Testamento era interessante. Uma parte do animal do sacrifício era dada a Deus, a outra parte do animal comia em comunhão. Então, estar junto era essencial dentro do cristianismo. Por quê? Porque eu vivo a minha experiência com Deus dentro da minha experiência comunitária. Então, quando a gente está falando aqui com pessoas, quem sabe pessoas estão decepcionadas com a igreja, né? Estão decepcionadas com pessoas, não é com Deus. Sim, com certeza. E por quê? Porque elas também foram no ambiente esperando receber algo de todas as pessoas, e aquelas pessoas também foram nesse ambiente esperando receber algo dela. E ela não conseguiu ter esse discernimento de poder entender. Existem pessoas aqui que vão realmente me inspirar e que vão me trazer algo, que vão me encher, e tem pessoas que eu vou ter que ajudar. Só que a gente está tudo no mesmo tempo, no mesmo momento dentro de uma comunidade. É o nosso grande desafio. Sim. E você tem que perceber daquilo que está te sugando e falar assim, agora eu tenho que parar aqui um pouquinho. Sim. Eu já tive essas percepções, até dentro do ministério, né? De ver, de relacionamentos que estavam me puxando, me sugando. Eu falei, agora eu preciso de um ambiente que me inspire, né? Sim. Então seria isso. A Isabela pediu ali um telefone de contato. Isabela, se você puder entrar em contato no nosso Instagram, qualquer um de nós três, a gente te passa um telefone de contato para ter um acompanhamento mais... E depois a gente vai ver, né? Quem sabe futuramente um WhatsApp para ter contato, Isso, né? isso. Mas por enquanto, a gente está começando agora, gente. Então, a gente vai estar em breve com tudo isso. Isso. Pra gente Partindo começar, pro final, né? A gente tem aqui um brinde da atriz de publicidade e da Mr. Kling, um brownie e uma caneca pra você. Eita. Olha mostra aí, pra galera. gente, olha, tem que mostrar aqui, olha só, que Potinha show. Tá personalizado. vendo? Eita, nem Então, estão aí Grupo Trid e Kling. Mr. Kling tá aí com a gente, tá? E aí nós entregaremos aqui, então, em mãos. Ah, é pra mim? Pra você. É pra você. Nosso convidado. Legal, olha aí. Dá tempo de você abrir. Vamos lá, dá tempo. Enquanto ele abre ali, eu já vou aproveitando. Semana que vem vamos estar aqui de novo. Que ajuda. Com o Diego, que é um cara que muito conhecedor assim da palavra, que ele é professor de hebraico. Então, semana que vem vamos estar aqui com ele fazendo perguntas sobre isso e abordando um pouco desse tema. Então, você que quer fazer alguma pergunta mais específica para ele, você entra no nosso Instagram, vamos botar lá, talvez no dia anterior, para você entrar lá e fazer perguntas e tal, pra gente já falar aqui, inclusive vamos falar seu nome, e é isso. Sim. Conseguiu abrir? Conseguiu? Consegui, mas tem algum interesse de vocês aqui? Não. Olha que linda a Porque a caneca é caneca. bem personalizada. Olha vocês aí, não vão que usar, show. Mas aqui eu tô achando que tem interesse. Vai adoçar a vida de todo mundo, com né? certeza. Então, gente, então é isso. Olha, vocês que estão aí conosco, então deixe aí no YouTube, deixe seu comentário, no Facebook também, na TV. No nosso entre em contato Instagram. no nosso Instagram, que a gente vai estar sempre buscando melhorar para que cada vez mais você pode ir. Então, que a gente vai estar trazendo assim o máximo de coisas boas, de qualidade, pessoas interessantes que vão trazer palavras interessantes, que vão nos construir como pessoas, que vão nos construir como, vai nos ajudar nessa construção como cristãos, para que cada vez mais a gente consiga ter conteúdo de qualidade, bíblico, e é isso. Então, 10 segundos para uma palavra final. Opa, muito obrigado. Muito privilégio de estar aqui, ser o primeiro convidado de vocês. olha, esse aí foi rápido mesmo, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Esteja conosco. É nóis. É nóis.